Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu Momento Jurídico. Hoje o nosso programa vai ser um pouco diferente, temos um tema aqui específico para os advogados que sempre nos assistem. Mas você, nosso telespectador queridíssimo, também vai aprender, eu não tenho dúvidas a respeito disso. E temos um convidado muito especial. É o meu amigo, o Pedro Paulo de Medeiros. Ele é advogado criminalista e pré-candidato à presidência da OAB de Goiás. Doutor Pedro Paulo, que alegria poder tê-lo aqui em nosso programa para poder conversar de um tema do qual eu estou envolvido, né, como advogado, né? Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite. É um tema que envolve não só a você, caro amigo Flávio, mas a todos nós. A OAB é uma instituição civil, a maior instituição civil do Brasil, e ela tem por função se preocupar e cuidar não só de nós, advogados, advogadas, mas de toda a sociedade. Então você que nos assiste, tenha certeza, a OAB se preocupa também com você. E as eleições da OAB é um assunto que interessa a todos nós, não é? Como é que foi o início aí da carreira? Se você fosse poder voltar no tempo, você escolheria novamente aí ser advogado? Ou existia alguma dúvida no passado? Como é que foi aí? Vamos voltar no tempo. Flávio, quando eu era mais novo, era criança, eu sonhava em ser piloto de avião. Depois eu queria ser piloto de kart de corrida, quando eu era adolescente, né? E aí, como eu fiz até engenharia mecânica, querendo construir kart de corrida, né? Prestei vestibular, comecei a fazer engenharia mecânica. E aí, logo depois, eu via em casa, meu pai e minha mãe eram advogados, e eu falei, ué, deve ser legal isso aqui. E eu comecei a fazer direito junto com a engenharia. E aí eu me apaixonei. Cursava os dois? Cursava os dois. Em Brasília, eu fazia UNB, eu fazia engenharia mecânica na UNB e comecei a fazer direito no CEUB, uma faculdade lá de Brasília, hoje UniCEUB. E aí eu me apaixonei pelo direito, aí deixei a engenharia de lado e segui o direito, aí voltei para Goiânia, transferi para cá e me formei na hoje PUC, então Universidade Católica. E me formei em direito, apaixonado, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão ser advogado. Eu sou alucinado, apaixonado pela advocacia, e eu faço advocacia criminal, eu não me vejo fazendo outra coisa. Me vejo sim, lecionando, né? Eu sou professor, mas também na área do direito, e cuidando da OAB. Eu trabalhei na OAB durante 18 anos, eu entrei como estagiário na OAB e ocupei vários cargos a nível estadual, federal, nível nacional. Então eu sou apaixonado pela política classista da OAB. Dentro dessa sua carreira aí que você destacou pra gente, desse trabalho todo aí brilhante na advocacia, você é um advogado de sucesso, onde fala aí do Pedro Paulo como advogado criminalista, todo mundo conhece aqui a nível do Centro-Oeste, Brasil. Mas assim, com certeza alguns obstáculos aconteceram na carreira. Você pode trazer alguns pra gente aí, até para servir de exemplo, para que todos possam saber que não existe homem de sucesso sem obstáculos na vida, né? Flávio, vivi vários obstáculos, vivo ainda, como ser humano que somos, né, falíveis, com vários dos nossos defeitos. Vários deles, alguns deles quando jovem ainda, e o jovem tem aquela ideia de achar que sabe tudo, né, que ele já aprendeu tudo da vida, que ele é perfeito. Então, aquelas certezas juvenis. Então, logo quando eu me formei, eu achava que eu já sabia tudo, eu sabia tudo de processo. E aí várias vezes você vai fazendo uma petição, faz um recurso, você discute com o servidor, briga com o juiz, escreve advérbios ou adjetivos desnecessários de uma petição, ofendendo às vezes o juiz, o promotor, sem qualquer necessidade, porque eu achava que eu estava certo, estava coberto de razão. E aí, com o passar do tempo, você vai amadurecendo e você vê que a última coisa que você precisa é tomar como pessoal aquela discussão, aquele litígio. Você não precisa ofender o juiz, ou o promotor, ou outro colega advogado, ou as partes. Você apenas coloca o direito no papel, pede para que seja aplicado no caso concreto, e assim você consegue ter boas relações com as pessoas que o cercam. Então, um dos grandes obstáculos, ou pelo menos dos arrependimentos que tenho, se posso assim colocar, foi o começo da minha carreira, em que eu achava que sabia tudo, e quanto mais eu fui estudando e amadurecendo e vivendo, eu percebia que eu sabia nada, e cada dia que passa eu aprendo mais. Cada dia que passa você tem que ser mais humilde, porque você vê que você sabe pouco, você depende das pessoas. A vida é um círculo, é uma roda gigante, você uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então você tem que ajudar as pessoas, ser humilde e saber que a todo tempo nós estamos aprendendo uns com os outros. Então é um arrependimento que tenho. No começo de carreira achar que sabia tudo, não sabia nada.
E esse destacado saber nada já demonstra aí uma humildade, né, do ser humano. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, olha só. Como você faz para conciliar sua vida com Deus, com a família, vida profissional e esse desafio? E fala um pouco mais, tá? Desse desafio aí de ser pré-candidato aí à presidência aí da OAB no estado do Goiás. Flávio, nada como vários pontos, hein? Vários pontos. Vou tentar equalizá-lo e responder sobre todos eles, mas eu acho que eu inicio todos eles pela esfera maior, que é a esfera da minha relação com Deus. Desde quando, óbvio, desde pequeno, minha mãe sempre foi muito cristã católica, mas eu de 15 anos para cá me batizei nas águas, sou cristão evangélico, e desde que você começa a colocar a sua vida tendo como norte Deus, a palavra, a Bíblia, os preceitos cristãos, você tem uma vida muito melhor, muito mais agradável. Você não desvia muito do caminho, você desvia porque você é ser humano, como ser humano, você é falível, a carne é falível, mas se você tem um norte que é a palavra, os preceitos cristãos, você se desvia, mas não vai muito longe. Então eu tento ter isso como norte, Deus como norte. E aí todas as minhas ações ou decisões são primeiro colocadas nas mãos de Deus. Então eu todos os dias quando levanto e todos os dias quando vou me deitar, eu ajoelho e falo com Deus e peço a sabedoria e orientação para saber quais decisões tomar. Se aquela minha vontade que está no meu coração ou na minha mente é uma vontade da carne, ou se é algo que vai fazer bem para a minha família, primeira coisa, se vai fazer bem para mim ou vai fazer bem para as outras pessoas, ou se é só um capricho, ou uma vaidade, ou um orgulho, ou uma cobiça desnecessária. Então eu tento sempre equilibrar, filtrar essa minha vontade momentânea com a palavra, saber se há de fato algo de bom ali que possa ser feito. Então eu tento equilibrar a minha vida familiar, tanto a minha vida agora como pré-candidato, dentro daquilo que eu acredito que é o preceito cristão. Então antes de dizer que eu queria ser pré-candidato, consultei minha família, perguntei se a minha esposa concordava e ela concordou, ela está ao meu lado, e tento fazer essa pré-campanha sem sair muito da minha família, sem ficar longe de casa, sem ficar longe dos meus filhos, sem ficar longe da minha esposa, sabe, respeitando os preceitos cristãos, respeitando todas as pessoas com quem eu convivo, sendo humilde, tentando dar atenção a todos os colegas homens, aos homens, às mulheres, respeitando cada um deles, respeitando a minha casa, respeitando a minha mulher. Então, é assim como eu consigo conciliar. E também não deixando de lado o meu escritório, que é como eu consigo sustentar a minha família, não desrespeitando meus clientes que confiaram em mim. Então, eu tento conciliar todas essas variáveis. Não é fácil, só mesmo tendo a sabedoria e a proteção e a força de Deus conosco para saber conciliar todos esses anseios. E por que eu quero ser pré-candidato? Para poder fazer o bem ao próximo, fazer o bem à coletividade, devolver a advocacia, o muito que eu recebi desses 23 anos, a advocacia me deu muito, eu quero poder devolver para a advocacia. E então isso é muito do que eu aprendo dentro dos preceitos cristãos, é você ajudar o próximo. Eu quero poder devolver e ajudar a advocacia que muito me ajudou nesses 23 anos. A gente vai aqui a um breve intervalo, mas já a gente vai voltar falando um pouco mais, de forma específica, sobre essa pré-candidatura, tá bom? Vai no banheiro, toma água e volta. Até já! A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico, e com o nosso queridíssimo convidado Pedro Paulo, ele que é pré-candidato aí à presidência da OAB de Goiás. Doutor Pedro Paulo, a pergunta aqui para você, mais uma, tá? Caso seja confirmado a presidência aí como candidato a presidente da OAB Goiás, como pretende contribuir para superar os graves problemas da advocacia pós-pandemia? Essa pandemia devastou muitos colegas, muitos escritórios aí
no nosso estado e a nível Brasil, né? Mas falando específico do nosso estado aqui. Flávio, durante a pandemia, vários colegas nossos sofreram e sofrem ainda grande dificuldade financeira. Vários fecharam seus escritórios no estado de Goiás e vários não conseguem sequer pagar a sua anuidade da OAB. E vários pediram à OAB, à Caixa de Assistência, à CASAG, o auxílio emergencial que foi prometido. A OAB prometeu às colegas e aos colegas que haveria um auxílio emergencial para quem precisasse. Eu não conheço um que conseguiu o auxílio emergencial, nenhum. Portanto, o que eu imagino e espero ter a honra de cuidar da OAB, a partir agora de janeiro, nós usarmos o dinheiro que a OAB tem, que a Caixa de Assistência tem, para cuidar dessa advocacia que precisa tanto de assistência, ajudá-los com o pagamento da sua unidade, parcelamento da anuidade. O inadimplente não vota agora em novembro, nós estamos lutando para que o inadimplente possa votar em novembro. Portanto, nós queremos cuidar desse colega advogado e advogada que sofreu tanto com a pandemia. Eu tenho uma pergunta polêmica, né? Não sei se você vai me permitir fazer, mas já vou fazer e você se sinta à vontade para poder responder ou não. Em 2018, você foi candidato à presidência da OAB, né? E na campanha de 2018, a atual, né, na situação, acusou você de participar de um esquema de venda de carteiras da OAB. Como é que é essa história? Isso é um mito? É uma verdade? Fala aí para o nosso telespectador, porque muita gente comenta sobre esse caso e esse programa aqui ele vai trazer a verdade hoje para quem nos assiste, aquele lá que nos assiste, que é o nosso telespectador, que ele é a pessoa especial que esse programa quer assistir. Flávio, obrigado pela oportunidade de poder explicar a quem nos assiste, esse público tão qualificado, sobre essa mentirosa afirmação, essa fake news. A verdade é que em 2007 eu era presidente interino da Comissão de Exame de Ordem, eu trabalhava já na OAB, e então eu apurei, verifiquei que estava havendo de fato uma fraude no exame de ordem. O exame de ordem era feito por cada estado, então era feito localmente, e eu apurei que funcionários da OAB estavam fraudando o exame. Eu então juntei provas, levei à Polícia Federal, denunciei a Polícia Federal. A Polícia Federal então investigou as minhas denúncias e investigou toda a comissão, lógico, as funcionárias, eu, todos os examinadores, os diretores, investigou todo mundo, eu inclusive. E aí confirmou aquilo que eu havia denunciado e os fraudadores, inclusive aqueles que compraram as provas, aqueles que deram dinheiro para os funcionários do OAB, foram todos processados e vários condenados e estão hoje fora da OAB, condenados criminalmente. Eu nunca fui processado, nunca fui acusado e nunca fui investigado. E fui eu que denunciei as fraudes. Mas nada como uma boa fake news para você inverter a história. Eu, na verdade, fui quem denunciei. E pode ter certeza, eu quero ser presidente da OAB para tudo que estiver errado em qualquer lugar, eu levar ao conhecimento público, a você que quer saber o que acontece de errado, e ao Ministério Público, à polícia. Eu não tenho o que esconder. Pode contar com a minha inteira retidão. E é isso que eu fiz em 2007 e quero fazer hoje na presidência da OAB. Agora você sabe a verdade, mas em política, infelizmente, a mentira paira. Mas conosco não, nós não vamos fazer fake news. E espero que não façam conosco novamente. E agora está registrado aqui no programa Varela Torres o seu momento jurídico, para a gente poder fechar com chave de ouro, porque o nosso tempo já foi embora. Programa bom é assim mesmo, tá? De que maneira a gente pode, a OAB, né, pode ajudar aí a advocacia, tá bom? Bem rapidinho para a gente poder finalizar. A OAB tem que se preocupar com o advogado, com a advogada e não em fazer política. A OAB não tem viés ideológico nem político. O partido político da OAB é a advocacia. A OAB tem que fazer com que a advocacia volte a ser respeitada. Nós, advogadas e advogados das subseções, da capital, advogado, temos que voltar a ter orgulho, autoestima de sermos advogados e advogadas. E para isso, conto com o seu apoio em novembro. Pedro Paulo de Medeiros, pré-candidato a presidente da OAB Goiás. Muito obrigado, Flávio, por essa oportunidade. Deus abençoe a todos nós. Pedro Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e as portas estão abertas para voltar ao nosso programa. Até mais, que Deus te abençoe.